Todos, bem-vindos ao canal. Vou fazer um pequeno comentário. Se gostar do conteúdo, curta, comenta, compartilhe, faça o que for necessário, for possível. Obrigado. Vamos lá. Olha, faço isso aqui. A famosa queda do Bolsonaro. Que ele caiu no dia 7, provavelmente caso de tortura, pode ter sido algo a mais. E esses pontos. Por exemplo, o Moraes, compartilhar essa guia de cá, a exemplo, pois em casos assim, pouco suspeitos, tem a questão do CFM, Conselho Federal de Medicina, analisar alguma coisa. Se houve alguma imperícia, imprudência, se foi algum caso de agressão que pode ter acontecido, e tudo bem. A questão é que esse procedimento que é de praxe e dificilmente, eu até julgo assim que eu não me lembro assim de muitos casos aonde, no caso de um preso, o Conselho Federal de Medicina pediu para fazer o procedimento médico e o juiz negou, falando não, que não é para fazer, para a sindicância. Esse daqui é um dos primeiros casos que eu vejo. E tá aqui a nota do Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Medicina, no estrito cumprimento das atribuições legais, manifesta-se sobre a condição de saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O recebimento formal das denúncias protocoladas pelo CFM expressa inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Bem, esse ponto chama atenção, pois a queda do Bolsonaro aconteceu poucos dias após um ganho de força do filho dele ser presidente. Ele ficou muito mais em voga, começou a subir nas pesquisas, o que com toda certeza incomoda o Moraes, que é inimigo do Bolsonaro. Tanto que nos anos de governo Bolsonaro, ele foi muito crítico, fez de tudo para prejudicar o governo Bolsonaro, fez de tudo para prejudicar uma vitória dele nas urnas, na questão de popularmente botar o dedo na balança para auxiliar o Lula, questão também de censura. Então, pode ser que o que aconteceu provavelmente foi alguma ameaça da própria PF e provavelmente até Amando de Moraes, pois o que chama atenção nisso também é esse ponto, que o Moraes declarou a nulidade para que não ocorresse a sindicância para saber o que de fato ocorreu, falando que é ilegalidade, que a Polícia Federal já teria falando que não ocorreu nada, que aquilo, ó, o médico vai para saber, ó, teve alguma coisa de errado e vai fazer a sindicância. O Moraes fala, não, o policial já disse que não aconteceu de nada, não precisa do médico. Olha, a melhor pessoa para saber se precisa ou não do tratamento médico é o médico, e não o guarda que age Amando de Moraes ou o próprio Moraes. Então, claramente, é o Moraes agindo contra o Bolsonaro. Provavelmente aquilo. E como é que diz? O Moraes, ele não tinha o objetivo em si de prender o Bolsonaro, mas sim de fazer desistir. Tanto que todo esse processo e tudo mais, e indicou o filho. E agora, essa queda de Bolsonaro e tudo mais, não é para desmoralizar o Bolsonaro, não é para atacar o Bolsonaro, é para fazer o filho desistir de concorrer à política. Comentário curto, foi isso. Se gostou, comente aí, fale sua opinião. Obrigado e até a próxima. Olá a todos, tenham um bom dia. Caso goste do conteúdo e do que eu vou falar agora, curta, comenta, compartilha. Se aparecer o fermento do Hypar, apertem aí, que ajuda muito os novos criadores de conteúdos. E nós vamos falar sobre um certo aumento que vai ter na questão sobre a CPI do INSS. Que nós tivemos o caso do Banco Master, que está sendo muito mais falado nesse momento. A todos, bem-vindos ao vídeo do canal. Se gostar do que eu irei falar aqui, curta, comenta e compartilha.
E nós vamos falar sobre a CPI do INSS, que nesse ano de certo? Que nesse ano de 2026 deve continuar. O que acontece é que no final de 2025 deu muita força o caso Master, que era claramente uma maneira de retirar a CPI do INSS de pauta. Pois viu, por exemplo, que estava chegando os nomes do filho do Lula, do irmão do Lula já estava muito forte, fizeram a campanha para que ele não fosse depor. E, e nós temos mas suspeito que Lulinha possa ter mantido relação empresarial com Antunes e com a empresária Roberta Lúcida. Lulinha não é investigado pelas irregularidades da Previdência. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é apurar se o filho do presidente atuou como sócio oculto. Está sendo apurado se esse sócio oculto se era realmente o filho do Lula. E nós ainda temos o advogado aqui falando. Afirmou que o filho do presidente nunca teve relação direta ou indireta com o INSS e classificou as citações como ilações. Bem, sobre isso, nós também temos a revista Oeste, que fez uma matéria falando justamente sobre esse ponto. Sobre que o filho do Lula, o Lulinha, é esse sócio que está. Careca do INSS enviou encomenda para apartamento alugado por Lulinha. As mensagens obtidas pela Polícia Federal, divulgadas pelo portal Metrópolis, mostraram que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca, mandou entregar uma encomenda apartamento alugado por Fábio Luiz Lula, o Lulinha. Um envio foi feito em nome da mulher, em nome de Renata Moreira, mulher do empresário. O imóvel localizado. Olá a todos, vou fazer aqui um comentário sobre essa questão que envolve todo o Brasil e falar sobre o INSS e do envolvimento do Lulinha com todo o esquema do Careca do INSS. PF acredita que o sócio oculto que é citado do Careca do INSS é o Lulinha. A PF investiga, informou ao STF que está investigando citações ao Lulinha no inquérito dos envios do INSS, que o Careca falou que recebeu lá os 300, o Lulinha recebia 300 mil, recebia uma mesada. Os investigadores apuram se o filho do empresário, o filho do presidente Lula, teria atuado como sócio oculto e todos esses pontos. Aqui, a empresária Luxiger, alvo da busca e apreensão da operação sem desconto, ela tinha um contrato com de consultoria com Careca do INSS para auxiliá-lo em negócios com o governo federal. Basicamente, tráfico de influência. A empresária recebeu 1,5 milhão, o Careca do INSS está preso desde setembro. Segundo a PF, o filho do presidente foi mencionado em conversas entre terceiros. Neste cenário, referências colhidas até o momento apontam menções realizadas por terceiros e vínculos indiretos que sugerem a possível participação do Fábio Lula em movimentações. Bem, o que está sendo observado é isso, essa ligação entre o Lulinha e o Careca do INSS. Vale falar que, assim que saiu, com toda certeza tinha alguém referente ao governo federal que tinha ligação para que ocorresse essa fraude. O Lulinha aparentemente age como um intermediário. A ligação entre o empresariado que faz o esquema ligado ao INSS, que faz os descontos, e o governo federal, que age para auxiliar esses descontos. Ele fala que usa vai como intermediário e basicamente tráfico de influência. O Lulinha falando que, sou filho do presidente, eu que mando. Quer dizer, e eu mudo aí a coisa. Gostaria de lembrar, por exemplo, que foi por intermédio de Lula, por exemplo, que retiraram uma verificação melhor antes dos descontos ocorrer.